Todos me ouvem? Espero que sim. Bom, como foi dito, sou o reverendo Jair, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Sou daqui de São Paulo mesmo, embora já estive no Mato Grosso do Sul por 4 anos, em Santa Catarina por 9 anos. Estou aqui em São Paulo de volta. Atualmente também dou aula lá no seminário José Manuel da Conceição, já pelo menos, creio que 5 anos. E minha esposa está presente, Adriana, já veio aqui à igreja. Na verdade, ela era membro da Vila Diva quando eu a conheci, há mais de 3 anos. E também por isso ela já frequentou, já esteve aqui nessa igreja há algum bom tempo. Meus filhos, João Marcos e Rebeca, estão ali também. Então, esta é a família que Deus nos deu. Se eu soubesse que o pastor da igreja estaria presente, esse congestionamento de pastor aqui, eu nem teria aceitado, né? Tem tanta gente gabaritada aqui para falar. Mas, sem dúvida, é um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Salmo 67. Salmo 67. Diz assim a Escritura: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante dos nossos olhos. Rogamos a Ti que nos dês a compreensão, tornando claro, ó Deus, a Escritura ao nosso entendimento. Que o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a escrever estas palavras seja o mesmo, assim, ó Deus, a torná-las claras à nossa compreensão e aplicá-las ao nosso coração. Isso, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe-nos, portanto, confessamos a nossa necessidade de Ti. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo parece ter sido composto como uma gratidão a Deus pela colheita, o que pode ser visto no verso 6, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mas é interessante notarmos que essa gratidão a Deus, ela se junta a uma ideia de súplica. Podemos dizer que aquilo que une a súplica e a gratidão é a compreensão da dependência. Tanto aquele que suplica quanto aquele que agradece reconhece dependência, reconhece que foi favorecido, que recebeu algo que ele próprio não fez. E por isso as duas expressões, gratidão e dependência, elas fazem parte da adoração. Gratidão e súplica fazem parte da adoração, tendo como ponto de intersecção, vamos dizer assim, esse senso de dependência. Aquele que agradece sabe que recebeu, e o que suplica pede porque depende, porque enxerga que não pode, não consegue. Este salmo, portanto, ele não é apenas uma gratidão a Deus, mas ele também é súplica. Porque aquele que agradece, ele espera que a dependência seja continuada. Se reconhece uma dependência, e essa dependência ela não se esgota naquilo que se recebe.
Quando nós agradecemos a Deus, não falamos, Senhor, tá bom, olha, tá dispensado, hein, não preciso mais. Não, nós agradecemos e junto com isso declaramos, olha, continua, precisamos que o Senhor continue nos abençoando. A nossa gratidão diante de Deus, ela se mistura com súplica para que o Senhor continue a nos abençoar. Esse é o senso daquele que agradece, daquele que louva a Deus. E quando nós olhamos então para essa ideia de seja Deus gracioso para conosco, isso também nos remete à própria ideia, o reverendo Maurício fala bastante de cosmovisão, então a ideia da cosmovisão, como nós enxergamos a nossa vida. Agora no período de férias, estava pensando, ainda estou de férias, viu? Até hoje. Embora não pareça. Então, eu estava pensando como que quando nós viajamos, por exemplo, olhando para aqueles que estão ao nosso redor, não crentes, eles olham para aquilo, para a viagem, como a consumação da vontade deles, como um ato soberano da parte deles de ter planejado e ter executado aquilo. E que agora eles estão colhendo o fruto daquilo que eles planejaram e lutaram para fazer. Ponto. Não há gratidão a Deus. Há apenas uma ideia de que eu planejei, estou aqui, me alegro e me alegro para mim. Ponto. E eu estava pensando como que do ponto de vista cristão nós olhamos para tudo, até mesmo para a vida, o simples fato de estar respirando, se podemos chamar de simples, porque tudo está ligado a isso, mas nós olhamos como uma concessão da graça de Deus. Se eu estou viajando, Deus concedeu isso, foi uma concessão, porque eu não merecia. Se eu estou vivo, Deus concedeu isso, é uma concessão, porque eu não mereço. Se eu não me engano é o Packer, J.I. Packer, naquele livro Conhecimento de Deus, que foi editado pela Cultura Cristã agora, também, porque ele era da Mundo Cristão, quando eu li há bom tempo atrás, ele fala que o simples respirar de um pecador é uma afronta a Deus. E é isso mesmo. Por que Deus tem que tolerar a minha existência? Ele não tem. Ele o faz por graça, é uma concessão. Não temos direitos, nenhum. Aliás, o único direito que nós temos é de ir para o inferno. Se alguém quiser, bata o pé, eu quero, aí você vai. É o único direito que você tem. Fora isso, em Cristo, nós temos tudo por graça. Né? Por graça. Então, essa é a perspectiva que nós devemos firmar. Né? Olhe para a sua vida assim. O seu respirar, os seus dias, o pão nosso de cada dia, tudo o que você faz, são concessões. Não se merece nada disso. Deus suporta as gerações que passam para implantar, para executar o seu plano de salvação e então separar para si os eleitos desde antes da fundação do mundo. Mas não somos agradáveis a Deus em nós mesmos. Uma vez que estamos em Cristo, os nossos pecados foram cancelados, sem dúvidas, mas ainda somos pecadores. E as melhores obras dos homens, segundo diz Isaías, são como trapo de imundícia. Então, em nós mesmos, se fosse apenas nós mesmos, ainda assim, precisamos da graça de Deus, não agradamos a Deus. As nossas boas obras só são boas em Cristo. É Cristo que faz toda a diferença, não somos nós mesmos. Mesmo regenerados, ainda somos pecadores. É a nossa união com Cristo que determina de fato a nossa salvação. E ainda falando desse... Bom, isso aqui não é um discurso, não é um monólogo, viu? Quando vocês quiserem perguntar, por favor, e façam isso, porque a minha garganta vai secar daqui a pouco. Então, quando falamos de dar graças a Deus, ou de
Deus ser gracioso para conosco, entendamos isso, que toda a nossa vida com Deus acontece no contexto de graça. Tanto aquilo que Deus faz por nós, como, não se assustem ainda, mas eu vou explicar, aquilo que nós fazemos para Deus. Há uma expressão que se repete, especialmente nos Salmos, nós vemos isso, é dar graças a Deus. Já viram isso? Alguém já viu isso? Dar graças a Deus? O que é dar graças a Deus? Agradecer. O quê? Agradecer. Sim, é agradecer. Mas por que então não aparece ser grato a Deus e sim dar graças a Deus? É a mesma palavra que se aplica quando se fala de Deus ser gracioso para conosco, é graça. Quando Deus é gracioso para conosco, o que significa isso? O que é Deus agir de graça para nós? O que significa isso? Ele dispensa a nós toda a sua graça. Isso. Fazer algo por nós que nós não merecemos. Isso quer dizer que nós não temos como pagar a Deus, é de graça. Nós não merecemos, não temos como pagar, não temos como retribuir, é graça. Por isso, tudo que Deus faz por nós é graça. Deu para entender, né? Agora, tudo que nós fazemos a Deus também é por graça. E não é porque Deus não merece, mas é porque nós não temos como pagar. Entenderam isso? Quando nós agradecemos a Deus, Senhor, te agradeço de todo o meu coração e quero dar o quê? O quê? Não tenho o que dar. Eu sou de quem? De quem? De Deus. O tempo, tudo, as coisas, os bens, de quem que é? E eu vou dar o quê para Deus? Nada. Então, tanto Deus age com graça para comigo, como a minha gratidão a Deus, Senhor, é assim, não tem, o que eu vou dar? Deus precisa do quê? Deus não precisa de nada, né? Um dos chamados atributos incomunicáveis de Deus, o que são atributos incomunicáveis? É aquilo que caracteriza apenas a divindade, né? Existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Aliás, eu falei comunicáveis, né? Então vamos definir isso com clareza aqui. Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus comunicou a nós. Justiça, amor, inteligência, outras coisas que compõem o ser de Deus e que Deus traduziu para nós, colocou na nossa existência, que é exatamente o que significa imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus é a nossa semelhança espiritual com Deus, não aparência. Né? Deus não tem olho, não tem rosto, não tem mão. Já imaginaram o tamanho do pé de Deus se ele tivesse um? Né? Deus não tem forma, Deus é espírito, foi o que Jesus Cristo disse. Espírito não tem forma, não é da dimensão física que tem forma. A dimensão espiritual é amorfa, porque ela não é física. Então essa ideia que vem em filminho lá, o espírito da pessoa igualzinho ela, só que em preto e branco, não é assim, tá bom? Então, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não passou a nenhum ser, que caracteriza apenas a divindade, como a onipotência, a onipresença, a onisciência, a sua imensidão, a sua simplicidade no seu ser, a sua aceidade, que é o que eu queria destacar. A aceidade é a capacidade que Deus, apenas Deus tem, nenhum outro ser tem, de ser o que é. Deus, ele não precisa alimentar-se, ele não precisa dormir, ele não precisa repor nada, porque ele não perde nada. Ele sempre é o que é, né? Até o diabo precisa de Deus para a sua existência. É Deus quem mantém o diabo existindo.
porque o diabo não existe por si mesmo. Tudo é mantido por Deus, né? Então, a proposta que às vezes vemos, né? Às vezes no catolicismo vemos aquele retrato de um Jesus europeu, loiro de olhos azuis, meio Brad Pitt, com olhar de cachorro de padaria, que parece que precisa de alguma coisa. Isso daí é uma coisa completamente absurda, porque Deus não precisa de nada, né? Nós não podemos ter essa ideia de troca com Deus, né? E meus irmãos, isso é uma coisa que nós sabemos, mas a prática não é bem assim. Porque quando nós somos afetados por alguma coisa, muitas vezes vem à nossa mente, puxa, mas logo eu, que dou o dízimo sempre, que estou sempre na igreja, que faço isso, faço aquilo, e daí? Porque não é mérito. Nós não somos salvos por mérito, e o favor de Deus, a própria palavra fala favor, não é por mérito. Nós torcemos os conceitos, né? Quando nós fazemos um favor a alguém, e agora nós estamos precisando de algo, o que nos passa pela cabeça muitas vezes? Hã? Vocês já ouviram a expressão, vou cobrar um favor? Hã? Alguém já ouviu isso? Se eu vou cobrar um favor, então nunca foi um favor, foi um investimento, para ser resgatado no devido momento. Porque favor é algo que você faz sem querer nada em troca. É lógico que moralmente, diante de Deus, a pessoa que foi ajudada tem uma dívida com a pessoa que ajudou. Mas a pessoa que ajudou não pode querer cobrar isso e nem esperar isso. Porque isso é uma obrigação da pessoa moralmente diante de Deus. Então entendam isso. Todo relacionamento nosso com Deus acontece por graça. Tanto da parte dele para conosco, porque nós não merecemos, mas também tudo o que fazemos para Deus. Porque não é que ele não mereça, ele merece tudo, mas é que nós não temos o que dar. Né? E é por isso que há uma expressão muito bela, que até toca um pouco do aspecto litúrgico nosso. Né? Hoje, eu sei que aqui o reverendo Maurício só permite as coreografias que ele mesmo ensina, não é assim? Lá eu também, só que eu ensaio primeiro com conselho, para depois fazer com a igreja. Bom, isso é brincadeira, obviamente, mas hoje nós vemos, portanto, elementos estranhos ao culto, como danças, como manifestações físicas, ou até bater palmas, não é algo que vem das Escrituras na nossa experiência. Aqui, nós brasileiros fomos evangelizados por missionários americanos, que já estavam debaixo da influência dos chamados negros espirituais, do movimento gospel americano original, não do gospel hoje, que eram negros que cantavam. E trazendo da cultura africana, muito característica, eu tenho visitado a África anualmente, tenho visto isso, eles batem palmas. E eles trouxeram isso para o movimento evangélico americano e veio para o Brasil assim. Mas nas Escrituras, bater palmas nunca foi atitude de culto. Era atitude de gratidão, atitude até de tristeza. E nunca era feito dentro do templo, onde acontecia o culto. Mas o meu ponto é o levantar as mãos. Nas Escrituras, levantar as mãos não é atitude de louvor, é atitude de súplica. E está envolvido exatamente no que nós estamos falando. Quando você estende a mão a alguém, não é estender assim, né? Isso é cumprimento. Mas quando você estende a mão a alguém, que gesto é esse? Qual é? Eu estou pedindo. Né? Então notem, levantar mãos ao alto, Deus está onde? Bom, eu vou dizer uma coisa aqui, espero que não escandalize os irmãos, mas vamos entender isso, né? O céu não é em cima, tá bom? Nós vivemos num planeta redondo que gira. Onde é que é em cima? No universo não tem em cima e não tem embaixo.
O conceito do nosso planeta em relação ao espaço é que ele está em queda livre. Nada segura o planeta, ele está no espaço. E não tem em cima e embaixo no espaço, ainda mais um planeta que gira, né? Então a ideia do céu, certamente Jesus foi elevado às alturas para nos comunicar essa ideia de Deus estar no lugar inatingível ao homem, a morada de Deus. Falando de cosmovisão, a cosmovisão que o judeu tinha era que nós vivíamos numa terra plana, sustentada por pilares. Daí vocês já terem visto algum salmo falar e tremeram os pilares da terra, né? Porque era assim que eles viam. Embaixo havia água e o Sheol era lá embaixo. Daí falar-se do Espírito subindo da terra, e havia uma abóboda que fechava a terra. Eles criam na existência de 3 céus, né? Daí Paulo ter falado que foi arrebatado ao 3º céu, porque o primeiro céu era o céu onde voam as aves, o segundo céu é onde estão os astros, as estrelas, e o 3º céu seria a morada de Deus. E esse 3º céu, ele não se comunicava, não estava ligado diretamente ao mundo dos homens, mas ele se comunicava através de janelas. Então essa abóboda, ela estava separando o 1º e o 2º céu, que é a criação, da morada de Deus, que é o 3º céu que está além dessa abóboda. Daí em Malaquias nós percebemos o profeta dizer, Deus dizendo, vede se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não vos derramarei bênção sem medida. Então, através dessa janela, se julgava que os anjos passavam, que havia a comunicação entre Deus e os homens através dessas janelas. Então, tudo isso ilustra essa concepção, né, daquilo que Deus faz, da sua comunicação com os homens, e dessa nossa falta do que dar a Deus. Nós levantamos as mãos ao alto por causa dessa ideia de que Deus está em cima. Na verdade, Deus está em todo lugar e a sua morada é além de toda a criação, né? É o conceito da imanência e da transcendência de Deus. Deus não está presente apenas em todos os lugares da criação, como Paulo, lá no discurso em Atenas, Atos 17, citando Arato, ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Portanto, só existe alguma coisa onde Deus está, porque é Deus que faz com que as coisas continuem a existir. Como falei, nós não existimos por nós mesmos, nós não temos a capacidade de manter a nossa existência, é Deus quem a mantém, e Ele mantém fazendo-se presente. Então Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente no inferno. E Deus é o Senhor do inferno. Não é o diabo. O inferno é o lugar onde Deus executa o seu juízo. E o diabo não está no inferno, porque se estivesse lá não estaria por aqui. O inferno você só entra, você não, né? Alguém só entra, nunca sai. Então, se o diabo estivesse no inferno, seria excelente, porque de lá ele não sairia e não nos incomodaria. Mas ele não está lá. Quando estiver, estará sofrendo o juízo de Deus que se faz presente no inferno também. Deus é o Senhor de tudo. Então, eleva-se a mão ao alto, não para louvar a Deus, mas para pedir. E nós dizemos, Senhor, o que nós temos para dar? O quê? Nada, as mãos estão vazias. Mas mais do que isso, as minhas mãos estão vazias por quê? Porque eu preciso que o Senhor as encha. Então essa é a atitude de dar graças a Deus. Senhor, eu não tenho o que dar, e pior do que isso, eu preciso que o Senhor me dê. É a ideia de estender mãos vazias a Deus. E é por isso que toda a nossa adoração, todo o ambiente de culto, tudo acontece dentro dessa ideia de graça. Deus nos dá,
porque não merecemos. E nós não damos a Deus, não é porque Ele não merece, mas porque nós não temos o que dar. Né? Bom, sim, finalmente. Quando os cristãos primitivos se encontravam, eles se cumprimentavam com a expressão graça e paz a todos os outros. Os pentecostais usam essa expressão para cumprimentar também, graça e paz, porque nós não usamos. Bom, primeiro porque não há registro na história da utilização disso em forma oral. Essa é a chamada saudação apostólica. E isso era usado pelos apóstolos e na forma escrita. Nós não vemos o uso disso na igreja primitiva, a saudação oral nesses termos. E Paulo, que parece ter sido aquele que elaborou... Ele diz em todas as suas cartas, né, com alguma variação. Mas ele a elaborou como um resumo do Evangelho. Né? A palavra graça, em grego, charis, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra harô, que era a saudação do mundo greco-romano, que quer dizer alegria, saúde, que eram usados em carta, saudação escrita. E paz. Quando nós pensamos em paz, lembramos da saudação de quem? Dos judeus. Shalom, paz esteja convosco. Então, a saudação apostólica é nada mais, nada menos do que a saudação do mundo greco-romano e a saudação do mundo judaico reunidas juntas em uma saudação apostólica de uma igreja que não tem judeus e gentios mais, é uma única igreja. Paulo então demonstra a unidade da igreja, do judeu e do gentio, na mesma igreja, usando as duas saudações, e mais do que isso, ele também faz um resumo do próprio Evangelho. Quando nós falamos de graça, qual é a maior expressão da graça de Deus incomparável? Cristo. E aquele que quem tem Cristo, qual é o resultado? Paz. Então eu entendia isso como a graça é uma misericórdia de Deus para nós pecadores. Né? É uma resposta, é a misericórdia de Deus, graça, para nós. E nós não merecíamos. E eu acho assim, e eles se cumprimentam fazendo lembrar essa misericórdia. Sim, mas o que eu estou dizendo, irmã, é que essa era uma saudação escrita que Paulo criou para usar em suas cartas. Provavelmente Paulo, né? É a chamada saudação apostólica. E ele utiliza as saudações, que era do mundo greco e do mundo romano. Então, a irmã me perguntou por que não se utiliza hoje. Exato, porque eles não usavam. Isso era usado apenas na forma escrita epistolar. A gente usa falar, está virando pentecostal. Não, eu diria que há muitas outras coisas para se ser pentecostal. A questão é que nós devemos observar o uso daquilo que é escriturístico e imitar o que eles faziam. Então, se não era usado por eles, então não devemos usar também. Simples assim. Né? Quem? Sim. Qual é o mal que faz? Minha preocupação é com o mal. Eu sei que liturgicamente isso compromete em algumas regiões. Eu sou do norte, pastorinha em Sertão. E lá no norte a nossa liturgia é diferente da do sul. A gente está dado, a gente vem adapta. Mas eu te pergunto, qual é o mal que faz um crente bater palma em louvor a Deus? Qual é o mal? Ou levantar as mãos? Que pecado que nós somos cometendo? Por exemplo, eu vou contar uma história pequenininha, bem rápida. Fui pastor em Monteiro, na Paraíba, e terminamos o culto cantando um corinho e os irmãos bateram palma. Que é um costume.
E o presidente do sínodo estava lá. E eu não conhecia o presidente do sínodo. E quando terminou o culto, ele me chamou e disse: o senhor é presbiteriano ou é pentecostal? Eu sou presbiteriano. Ele disse: não parece. Eu disse: por quê? Porque no meio presbiteriano não se bate mal. Eu disse: qual é o mal que faz? Ele disse: eu vou estudar o caso. E responde: lamentavelmente ele morreu. Ele morreu. Não é lamentável não, porque ele deve estar no céu, não tem problema nenhum. Olha bem, o Salmo 47. Espera só um minutinho, irmão. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que usar o microfone, porque como é transmitido pela internet, nesse momento quem está assistindo a internet está ouvindo o silêncio, fica só para ficar bem completo nossa aula para quem assiste de fora, tá bom? Então vamos lá. Quem for falar vai pedir o microfone, eu vou levar. Não precisa nem ficar em pé, tem que ser no microfone. Então, olha bem, o Salmo 47 diz assim: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Aclamai a Deus, não é aos homens. Aí eu pergunto: qual é o mal que faz aclamar a Deus batendo palma? Porque numa região a liturgia é assim, no outro é diferente, porque um concílio maior proibiu. Não é porque a Bíblia não manda. Aí, qual é o mal que faz? Essa é a minha pergunta. Tá bom. Primeiro, como já disse, o Salmo não vai falar de adoração no templo. As festas que ocorriam em Israel sempre ocorriam também em gratidão a Deus, mas não era o culto que acontecia no templo. No templo não se batia palmas. Agora, a pergunta é interessante porque nos remete ao problema de fato, né? Bater palmas no culto ou levantar as mãos, isso traz algum problema? Bom, depende. Há aqueles que são radicais demais, que colocam a campainha na altura desse tamanho para não levantar a mão, né? E sempre o portão perto da porta para não precisar bater palmas, né? Então, aí já é um pouquinho radical. Mas o que nós devemos entender é exatamente isso, que quando nós saímos das Escrituras, nós caímos então no julgamento humano. Eu e o irmão podemos entender que levantar as mãos e bater palmas não tem problema. Mas outro vai dizer que fazer trenzinho na igreja também não tem problema. Outro vai dizer que tais e tais coisas não tem problema. A questão é que quando nós saímos do que está na Bíblia, então você abre a porteira para o julgamento pessoal. O que eu acho, o que ele acha, o que o outro acha, eu não vejo problema, o outro não vê. E nós estabelecemos então um critério humano no culto. Só outra coisa, o nosso assunto não é esse, tá bom? Então não gostaria de me delongar muito nisso, mas apenas dizer aos irmãos isso. Quando nós saímos das Escrituras, isso não tem nenhum problema. Bom, pode não ter, mas quando você sai das Escrituras, então você abre a porta para que todos julguem o que tem e o que não tem problema. E o que vai acontecer no culto, então, é aquilo que as pessoas acharem que dá ou não dá para fazer. Então, por isso que as Escrituras são trilhos. Quando nós saímos dele, ainda que um pouquinho, nós estabelecemos outros tipos de práticas. E lembrem-se, coreografia, por exemplo, na igreja não começou assim. Era um culto solene, todo mundo ali sentadinho, de repente chegou gente dançando. Não foi assim. Primeiro concedeu-se alguma coisinha, depois deu-se mais um passinho, aí foi indo até que hoje tem isso. Então, quando nós saímos ainda que um pouco, nós então abrimos a igreja para as experiências que as pessoas vão julgar ser boas ou ruins. Isso não tem problema, isso tem problema. E então, esse é o problema. Tá bom? Vamos andar um pouquinho mais. Então, apenas para fixar a questão, nas Escrituras, o levantar as mãos, por que para o céu? Por que para cima? Porque se julga que Deus está acima. Por que as mãos espalmadas? Porque eu não tenho nada para dar. E por que, além disso? Porque além de não dar, não tenho nada, eu preciso receber. Tá? Essa é a ideia do levantar as mãos na Bíblia.
deveria ser usado para súplica. Essa é que é a questão. Isso no contexto de Israel, né? Não na hora do louvor. Na Bíblia não seria expressão de louvor, seria expressão de súplica. O verso 2 é muito interessante porque ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Bom, qual é o motivo então que se suplica esta graça de Deus sobre o povo? O que diz o verso 2? Qual é o motivo? Para que se conheça O teu caminho. Qual é a relação da bênção de Deus da minha vida com o fato do ímpio conhecer a Deus? a salvação. Nós falamos no início que o contexto do Salmo é a gratidão pela colheita. A terra deu seu fruto. Estamos falando, portanto, da providência de Deus no seu povo, no alimento, no cuidado, na saúde, em tudo. O que isto tem a ver com o conhecimento de outros? O conhecimento de Deus se mostrar aos ímpios através do cuidado dele na nossa vida. Exatamente. Percebam o seguinte. Primeiro vamos entender como se davam as missões no Antigo Testamento. Vocês conhecem algum missionário do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento? Jonas não foi um missionário exatamente. Ele foi enviado a Nínive para pregar o arrependimento. Mas o livro é destinado a quem? O livro de Jonas foi escrito para quem? Para os judeus, para os hebreus. Não é isso? Ou o livro de Jonas foi escrito para os ninivitas? Foi escrito para os judeus, não é isso? O objetivo de Deus mandar Jonas a Nínive não eram os ninivitas, eram os judeus. Para que ele pudesse mostrar aos judeus a reação dos ninivitas. O pastor da igreja é o reverendo Maurício, ele depois pode desdizer, segundo a opinião dele, aquilo que eu vou dizer. Mas na minha opinião, os ninivitas não foram convertidos. Isso por alguns motivos. O que era necessário para ser povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncisão. Os ninivitas foram circuncidados? Não há nenhum relato sobre isso. Onde eles teriam que ir todo ano para adorar? Onde? Jerusalém. Será que os ninivitas se deslocaram a Jerusalém todo ano para adorar? Será que foi isso? Também não vejo isso. É certo que Jesus, quando fala lá do sinal de Jonas, diz que ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração porque eles se arrependeram. Mas que arrependimento foi aquele? Será que eles se arrependeram para a salvação? Ou foi um simples arrependimento humano? Onde eles, com medo daquilo que poderia acontecer, e de fato aconteceria, eles voltaram atrás. Nós sabemos que historicamente Nínive foi destruída logo depois. Então o fato dos ninivitas se levantarem é exatamente o argumento do livro de Jonas. Qual é o argumento do livro de Jonas? É o seguinte: vocês, meu povo, não me ouvem sendo meu povo, mas os ninivitas que são pagãos, diante do anúncio do juízo, eles voltaram atrás. Então o livro de Jonas é como se Deus esfregasse na cara do seu povo isso. Vocês têm um coração duro. É isso o que é o livro de Jonas. E por isso os ninivitas se levantam no juízo. Por quê? Para mostrar que eles, diante da pregação do juízo, voltaram atrás. Mas isso não quer dizer que eles são salvos. Isso apenas aumenta a culpa do povo de Deus, de não se arrepender verdadeiramente, sendo o povo de Deus.
Bom, mas Jonas, portanto, não foi um missionário, porque o objetivo era escrever o livro para os judeus. O que acontece no Antigo Testamento é o que é chamado de missões ao contrário. Certamente os irmãos já ouviram isso. No Novo Testamento nós temos a ordem. Qual que é a ordem de Deus? Qual que é? O imperativo missionário? Na verdade, o id deve ser um indo, tá? No grego, o imperativo ali e uma forma presente se confundem. E é difícil entender que o id é um imperativo. Quem aqui pode ir no Japão evangelizar, ao Japão evangelizar? Pode? Se o id fosse o imperativo, a igreja seria nômade, andando por toda a terra, né? Todos nós teríamos que ir. O imperativo vem no fazei discípulos, né? De todas as nações. Aí sim, aí está uma ordem para que a igreja se organize e evangelize, não apenas evangelizar, discipular, que é muito mais, né, do que isso, né? Esse é um assunto muito legal, mas eu não vou entrar nele. Que, portanto, demonstra e afirma essa necessidade, essa responsabilidade da igreja evangelizar. Então, no Novo Testamento é assim. Mas no Antigo Testamento era a bênção de Deus sobre o povo de Israel atrairia as nações até lá. Entenderam? Não seriam missionários israelitas indo aos outros povos. Eram os outros povos que iriam a Jerusalém para descobrir qual a razão da bênção, da maravilha de povo que eles seriam se fossem fiéis a Deus, né? Então veja, a bênção de Deus sobre o seu povo tem esse objetivo até hoje. No Antigo Testamento há pelo menos um exemplo claro de alguém que viaja até Jerusalém por ouvir falar da glória do reino. Quem foi? A rainha de Sabá, né? Ela sai lá da Etiópia, na África, e vai até Jerusalém porque ouviu falar da glória de Salomão, do reino. Esse era o mecanismo no Antigo Testamento. E daí também afirmar que, embora se diga, e a Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel, não entendamos que é um Deus exclusivo de Israel. Porque há israelitas que se perderam e há pagãos que foram salvos abraçando a fé de Israel, né? Então, mas Lucas diz assim, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Foi o que eu disse há pouco. E eis aqui, cristão. Então, foi o que eu disse há pouco. Esse arrependimento não parece ter sido um arrependimento para a salvação. Por quê? Não foram circuncidados, não foram até Jerusalém. E a cidade, logo depois de Jonas, algum tempo depois, foi destruída, né? Então, parece não ter sido esse o caso, né? Senão os ninivitas teriam que necessariamente se deslocar a Jerusalém, teriam que ser circuncidados, que era o que ordenava a lei. Mas a questão é, então, essa dinâmica de Deus abençoar o povo, né? E a presença de Deus, então, se tornar visível no povo, mostra Deus na vida de cada um, né? Então, quando nós vemos no Salmo, seja Deus gracioso para conosco que nos abençoe, e isto relacionado ao fato dos outros conhecerem, é algo presente hoje. E, meus irmãos, devemos entender que a bênção de Deus na nossa vida, portanto, é muito maior do que nós mesmos. Deus não tem o objetivo de meramente me favorecer. Ele tem benefícios que vão além disso. Por exemplo, quando Paulo fala, lá em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando Deus nos ama, Ele me ama
Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando Deus me ama, Ele não me ama como um objeto singular, algo que se cumpre em mim mesmo. Mas Ele me ama me preparando como um presente para Ele mesmo. Todo o povo de Deus, todos nós, somos alvos da obra do Espírito Santo, nos transformando, nos preparando para nos oferecer a Ele mesmo, porque o objetivo de nós, de nos fazer povo, é nos transformar em um presente a Ele mesmo. Tudo que Deus faz é dele, por Ele e para Ele. E isso é algo muito importante. Isto até mesmo aumenta a própria ideia da salvação, porque Deus me transforma em um presente para Ele. Deus me inclui no amor que Ele tem por si mesmo. A Cultura Cristã publicou um livro há alguns anos, talvez uns 3, 4 anos, de John Piper, que na verdade é um comentário de um livro de Jonathan Edwards, chamado, o livro de John Piper, A Paixão de Deus por Sua Glória. Não é? E nesse livro, John Piper comenta o livro de Jonathan Edwards, evidenciando exatamente isto, que tudo que Deus faz é para a sua glória, tudo. E nós, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer, tudo que há de bom acontece unicamente em Deus. Se nós quisermos ser abençoados, se essa é a nossa ideia, então a nossa vida deve ser um oferecimento a Deus de tudo. E algo consciente. Me alegrar apenas naquilo que alegra a Deus. Agostinho conseguiu um grande inimigo e foi a sua maior controvérsia, que foi a controvérsia pelagiana, quando ele escreveu: Senhor, dá-me o que tu queres, ajuda-me a pedir a tua vontade. Aqueles que conhecem a Deus sabem que a alegria e que a própria existência só tem sentido no oferecimento inteiro da vida a Deus, sabendo que tudo é de Deus e viver conscientemente assim. Então, meus irmãos, percebam que a bênção de Deus para nós, ela é uma bênção que extrapola a nossa vida, ela é Deus se manifestando aos olhos dos outros, daqueles que não conhecem a Deus. E aí o desafio da fidelidade. Uma vez que eu sou fiel a Deus, eu não devo pensar na fidelidade como sendo, bom, eu sou fiel a Deus e Deus vai me encher de coisas. Eu sou fiel a Deus e Deus vai se manifestar na minha vida através de várias formas, inclusive dando-me coisas para mostrar aos outros a sua presença em mim. Né? A bênção material, ela é uma bênção que não é material. Toda bênção material para o crente, ela é espiritual acima de tudo. O crente não é aquele que louva a Deus: Senhor, eu fui curado. Senhor, o Senhor me deu um emprego. Não é simplesmente isso. Mas nós nos alegramos por ver o cuidado de Deus, a bênção de Deus na sua proximidade, no cuidado da minha vida. O crente que louva a Deus por coisas simplesmente materiais é como aquele que se alegra pelo presente e esquece quem deu. Então nós adoramos a Deus e louvamos a Deus, transformando tudo o que nós recebemos de físico e material em bênçãos espirituais. Então eu percebo o amor de Deus, o cuidado de Deus, a providência infalível de Deus, a sabedoria de Deus em tudo que acontece na minha vida. E isto é espiritual. E é interessante como essas coisas físicas, essas coisas, vamos dizer, os atos de Deus na nossa vida sempre têm como pano de fundo algo maior, algo que extrapola apenas a aparência. Quando nós vemos Jesus, por exemplo,
se referir às festas do Antigo Testamento, nós vemos aplicações a respeito de Jesus quando, por exemplo, João diz sobre Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A que festa isso faz alusão? Cordeiro de Deus? Páscoa. Né? Jesus é a Páscoa. Não é por acaso que Jesus celebrou a ceia, introduziu a ceia na Páscoa. Ele havia ordenado aos discípulos prepararem a Páscoa. E lá na Páscoa ele introduz a ceia, porque ele é o cumprimento da Páscoa. Por que Jesus foi o primeiro a morrer dos crucificados lá? Bom, a resposta mais, vamos dizer, humana seria: porque Jesus passou a noite em claro, Jesus não comeu, Jesus foi surrado quase até a morte e não aguentou. Mas há uma profecia relativa a isso, que explica o fato do cordeiro pascal ser comido como que deveria, sei que com a boca, né? Mas havia alguma especificação, ele deveria ser assado, que mais? Não poderia ter nenhum osso quebrado. O que fizeram com os ladrões da cruz para adiantar a morte deles? Quebraram as pernas. Todo o peso ficava então no braço. Forçava a caixa torácica, dificultava a respiração e apressava a morte. Então Jesus não teve as suas pernas quebradas, porque morreu primeiro. Mas será que aqueles que tiveram suas pernas quebradas na ressurreição vão ter perna quebrada? Hã? E por que Jesus não podia ter as pernas quebradas então? Na ressurreição, o que aconteceria? Estava previsto já lá, né? A questão, meus irmãos, é que Jesus manteve os sinais da cruz. Hã? Quando Tomé duvidou, o que foi que Jesus disse a ele? O quê? Põe a tua mão na minha mão, no meu lado. Ué, mas não era para ter sido curado na ressurreição? Então entendamos que no caso de Jesus Cristo, para que ele fosse reconhecido eternamente como Salvador, para que isso estivesse estampado nele, as marcas da crucificação permaneceram. Ele continuou a ter os sinais nas mãos, no lado, nos pés, né? Isso é pergunta de gincana de retiro, né? De acampamento. Quais foram as únicas coisas que os homens fizeram que estão no céu? As marcas no corpo de Cristo, né? Então, se Jesus tivesse as pernas quebradas, ele manteria as pernas quebradas, e seria um problema. Então, desde o Antigo Testamento já estava estabelecido que o cordeiro não teria nenhum osso quebrado, né? E por isso Jesus é o primeiro a morrer, né? Certo, e eu disse tudo isso porque devia ter alguma coisa aí. Cordeiro de Deus. Sim, estava falando da Páscoa, certo, exatamente. O primeiro sinal, isso quer dizer que já acabou, tem o quanto? Mais 10 minutos. É isso? 10 minutos no máximo, então. Aliás, 8, porque já foram uns 2, 3 aí. 10 minutos ou 15? 10. Mas vai lá, fique à vontade. Tá, jóia. Bom, então, nós vemos que Jesus, quando se refere a si mesmo, né, por exemplo, em relação ao que aconteceu no Êxodo, né,
um dos personagens escatológicos, ou seja, personagens proféticos dos judeus, na época de Jesus, que os judeus esperavam, era o profeta semelhante a Moisés, prometido lá pelo próprio Moisés. Eis que Deus suscitará do meio de vós um profeta semelhante a mim. E sabemos que para os israelitas, na época de Moisés, esse profeta foi Josué, né? Josué substituiu Moisés, que deu continuidade à obra, né, não agora da libertação, mas da conquista da terra prometida. Mas eu sei que os irmãos sabem disso, o nome Josué é também o nome Jesus. Jesus e Josué é o mesmo nome. Jesus a forma grega e Yoshua a forma hebraica. Jesus é o cumprimento da profecia feita aos hebreus do Antigo Testamento com um segundo cumprimento, um cumprimento muito maior. É o Josué do Antigo Testamento, aquele que introduz o povo não a uma terra prometida física, mas a uma eternidade com Cristo, com Deus. E nós vemos isso, por exemplo, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele está aludindo ao quê? Um maná. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro maná. Aquilo que aconteceu no deserto foi apenas um símbolo. Eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim viverá eternamente. Não é apenas uma subsistência ali de 40 anos sobrenatural, mas é uma vida eterna. Na festa dos tabernáculos, lá em João 7, 37 e 38, quando o sacerdote ia pegar água no tanque de Siloé, junto em procissão para derramar lá no altar do templo, no último grande dia, no 7º dia, Jesus se coloca em pé, quando ele passa com a multidão, com o jarro cheio de água e diz, quem tem sede, vinde a mim e beba, do seu interior rios de água viva fluirão. Jesus é o cumprimento da festa dos tabernáculos também, e o Pentecoste é cumprido no derramamento do Espírito. Todas essas festas, elas prenunciam as bênçãos eternas de Deus. Então, meus irmãos, percebam isso, que aquilo que Deus faz a nós, suprindo uma necessidade pontual, quer seja uma cura, um emprego, um carro, uma casa, trabalho, o que quer que seja, isso é muito maior, isso é apenas um símbolo, isso mostra algo maior, a graça de Deus, mostra o amor de Deus, o cuidado de Deus de fazer convergir tudo na sua vontade e para a glória dele. E aí voltamos ao início, a minha ideia era expor o salmo inteiro, mas eu tenho esse problema de falar demais. Então, então, vamos parar por aqui, mas vejam que nós chegamos exatamente onde começamos. Deus faz convergir todas as coisas para a sua glória, pelo amor que Ele tem por Ele mesmo acima de tudo, né? E isso, meus irmãos, não é algo reprovável quanto a Deus. Quando nós amamos a nós mesmos, né? Quando nós nos achamos de alguma forma melhor do que os outros, isso é um erro, porque nós não somos. Mas quando Deus não se acha, mas Ele afirma e de fato é melhor do que todo mundo, isso não é pecaminoso, porque Deus é de fato o sumo bem, toda a glória, toda a pureza. E quando Ele então nos consagra a Ele mesmo, Ele nos destina a essa glória, a essa pureza, a essa perfeição que tem no seu próprio ser a origem. Então Deus não é pedante, Deus não é de alguma forma, o termo seria, aquele que ficou contemplando a sua própria imagem até morrer, narcisista. Né? Deus não é narcisista, porque narcisista é aquele pecador miserável como qualquer um de nós, que se acha melhor do que os outros. Agora Deus de fato é a fonte de todo bem, de toda pureza, de toda perfeição, de tudo que é bom. E Ele se estabelece assim.
e Ele nos consagra e nos destina para Ele, para amor dEle mesmo, de tudo que é santo, perfeito, e não há nada mais glorioso para nós do que isso, pertencer a Deus e ser destinado a Ele. Então, tudo na nossa vida com Deus acontece no contexto de graça. Ele dá tudo para nós porque não temos como fazer e não merecemos. E nós trabalhamos também no contexto da graça em relação a Deus, não porque Ele não mereça, porque Ele merece tudo, mas é que tudo já é dEle e nós não temos o que dar a Ele. Então, que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Vamos nos dirigir a Deus numa oração? Senhor nosso Deus, graças te damos por esses momentos tão preciosos de examinarmos a Tua Palavra e crescermos juntos no entendimento da Tua vontade, no entendimento da graça. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nessa liberdade da graça, de saber, ó Deus, que não temos o que dar e que não devemos nos preocupar com isso, mas simplesmente viver para o Senhor na fidelidade da Tua Palavra. A dedicar a nossa vida, o nosso tempo conscientemente a Ti, oferecendo cada dia ao Senhor como culto, que nós tenhamos vidas de adorador e não apenas momentos de adoração. Dirige a nossa vida para louvor de Tua glória, continua a abençoar esta igreja, seus pastores, presbíteros, diáconos, todas as sociedades internas, para que seja sal e luz, ó Deus, nesse bairro, continue a ser para louvor de Tua glória, e perdoa os nossos pecados. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.